Olá, querida pessoa! Eu sou Eliane e vou te explicar cada tipo de comunicação. Bem resumido, direto ao ponto. O primeiro tipo é a comunicação intrapessoal. É o tipo de comunicação que acontece dentro da sua cabeça. É exatamente aquela conversa que você tem com você mesmo, sabe? A gente usa bastante ela para planejar o que vamos dizer para alguém e até para tomar decisões importantes na vida. Ela te ajuda a melhorar seu autoconhecimento, ajuda a entender suas forças e fraquezas. E quando você pratica a comunicação intrapessoal, consegue melhorar sua autoconfiança e a sua capacidade de enfrentar coisas difíceis. E é bem fácil de colocar em prática. Você pode reservar uns minutos do dia para pensar sobre as coisas ou escrever em um diário, que também ajuda muito. E ela é importante por uma razão muito simples. Quem consegue conversar e entender a si mesmo tem facilidade para conversar e entender os outros. Agora, seguindo em frente, comunicação interpessoal. Esse tipo de comunicação acontece entre duas ou mais pessoas, muitas pessoas. São as conversas que a gente tem com os amigos, com os colegas de trabalho e até com as pessoas da família. Ela serve para construir e manter relacionamentos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na igreja. Conversar com alguém ajuda a tirar dúvidas, ajuda a resolver problemas e é muito bom para compartilhar ideias. Também é muito bom só para passar o tempo, se quiser. E para se comunicar bem com os outros é importante ouvir, ou seja, prestar atenção de verdade no que a outra pessoa está dizendo. Também é legal manter contato visual e ser claro no que você diz. E, claro, ter respeito também faz toda a diferença. Afinal, todo mundo gosta de ser ouvido e respeitado, né? Comunicação verbal. Ela pode ser oral ou escrita. Quando você fala com alguém, dá uma palestra ou escreve algum texto, você está usando a comunicação verbal. Quando ela é oral, acontece em conversas, discursos e até arquivo de áudio, por exemplo. É a forma mais direta de se comunicar. E quando ela é escrita, acontece nas cartas, nos e-mails, artigos, livros e mensagens de texto. Usar palavras é poderoso. A gente consegue expressar sentimentos, compartilhar ideias e influenciar pessoas. Mas toma cuidado! O tom e a escolha das palavras também é muito importante. Falar e escrever de maneira clara e objetiva ajuda a evitar mal-entendidos. Comunicação não verbal. Aqui entra tudo que não é dito com palavras. Nosso corpo fala muito com gestos, com expressões faciais, com a postura e até com o tom de voz. Por exemplo, quando você sorri ou cruza os braços e mantém contato visual, está transmitindo uma mensagem sem precisar falar nada. Até a forma como você se veste comunica alguma coisa. A comunicação não verbal complementa a verbal, porque juntas elas formam ali uma mensagem completinha. Da próxima vez que você for conversar com alguém, presta atenção no que não está sendo dito. Comunicação visual. Esse tipo de comunicação usa imagens, gráficos, vídeos, símbolos para passar uma mensagem. Sabe quando você diz aí que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pois é, a comunicação visual é exatamente isso. Quando você vê uma foto, assiste um vídeo, está recebendo informação visual. E essas mensagens visuais são muito mais fáceis de entender e são muito usadas na publicidade, no design, na educação, porque ajudam a fixar informação aqui na nossa memória. Ou seja, quando você quiser explicar uma coisa difícil, tenta desenhar, usar uma imagem ou um gráfico, que pode fazer toda a diferença. Comunicação formal e informal. A comunicação formal é muito bem estruturada. Ela é usada em reuniões de negócios, relatórios e e-mails, por exemplo. Também serve para discursos e conversas de trabalho. Já a comunicação informal é casual e muito espontânea, que são aquelas conversas que a gente tem com amigos e mensagens rápidas do celular também. A comunicação formal segue regras e padrões. É importante ser claro, direto e profissional.
Já a comunicação informal é mais descontraída, pode ter gírias, pode ser engraçada, pode ter uma linguagem mais simples também, e as duas são importantes. Comunicação intercultural. Esse tipo acontece entre pessoas de diferentes culturas. O mundo é globalizado e a gente precisa saber como nos comunicar bem com pessoas de outros países. Cada cultura tem suas próprias normas, os seus valores, suas regras. E você nem precisa sair do Brasil para precisar respeitar ali e se comunicar com culturas diferentes, né? Porque o nosso país, por exemplo, é muito grande e aqui tem muitas culturas, muitos valores espalhados em cada cantinho dele. Então, essa comunicação intercultural também serve para coisas mais regionais assim. Só que quando a gente vai para uma visão mais ampla, por exemplo, em algumas culturas, quando você levanta o dedão da mão assim, pode significar que você concordou com alguma coisa, que você gostou de alguma coisa. Só que em outras culturas pode ser um pouquinho desrespeitoso. Então precisa ter bastante sensibilidade e respeito. Por isso, vale muito entender as diferenças culturais e tentar se adaptar a cada uma delas. Comunicação organizacional é a que acontece dentro das empresas. Ela pode ser interna, entre os funcionários e departamentos, ou externa, com clientes e parceiros. Ela é fundamental para o bom funcionamento de qualquer empresa, porque ajuda a alinhar objetivos, compartilhar informações, resolver problemas, vender mais. Uma boa comunicação organizacional melhora a colaboração e aumenta a produtividade. E para funcionar bem, é claro, precisa ter clareza, direção e transparência. Também precisa ouvir e valorizar as ideias e necessidades dos funcionários e clientes. Comunicação pública. Esse tipo acontece entre governos, instituições e cidadãos, mas não é propaganda. Ela promove transparência, participação e garante serviços essenciais. A comunicação pública é focada no Estado, não em um governante nem partido político. Ela garante que os cidadãos saibam o que está acontecendo, ou seja, é um verdadeiro sistema de governança que é mantido por todos. Além disso, promove sentimento de pertencimento e responsabilidade. Resumindo, a comunicação pública é uma via de mão dupla. Distribui informações e dá espaço para questões de preocupação de todos da sociedade. Comunicação governamental. Essa é diferente. É usada por órgãos e entidades do governo. Aí tem anúncios, campanhas informativas e comunicados oficiais. Ela serve para informar a população sobre políticas públicas, direitos e serviços que estão disponíveis. Deve ser clara, transparente e acessível a todos. Assim, os cidadãos entendem as ações do governo e ficam sabendo como essas ações afetam a gente diretamente. Ela também deve ser ética e imparcial, focando no bem-estar da população e na promoção do interesse público, ou seja, ajuda a fortalecer a confiança entre governos e cidadãos. Comunicação de massa é usada para alcançar grandes audiências e é feita com grandes meios como a TV, rádio, jornal, internet. É poderosa porque pode influenciar opiniões, comportamentos e até mesmo culturas inteiras. Você sabe muito bem como um programa popular aí da TV ou uma propaganda que viralizou nas mídias pode mobilizar milhares de pessoas. E com grande poder vem grande responsabilidade. Por isso é importante que a comunicação de massa seja usada de maneira ética e responsável, o que significa fornecer informações precisas e evitar manipulação. Tem potencial de educar, entreter e informar milhões de pessoas. E no mundo digital, essa influência só tende a crescer. Aí temos também a comunicação digital, que é aquela que acontece online. É a forma mais moderna e rápida de se comunicar. Permite que você compartilhe suas ideias, suas fotos, vídeos com pessoas do mundo todo. Só para dar alguns exemplos, tem aí as mensagens que a gente envia pelo WhatsApp, por exemplo, que é muito bom para conversar rápido. Os e-mails também são úteis para a comunicação mais formal e os artigos online, como esses que a gente lê em blogs e portais de notícias, oferecem informações bem completas sobre muitos assuntos. A comunicação digital mudou o nosso mundo. Ela é rápida,
acessível e permite uma comunicação em tempo real ou assíncrona. Mas como pode ser também mais impessoal, é fácil de ter mal-entendidos. Então, revise suas mensagens e seja claro e educado. Comunicação síncrona e assíncrona. A comunicação síncrona acontece em tempo real. Por exemplo, pode ser uma aula ao vivo, videoconferência ou ligação por telefone. Será que alguém ainda fala no telefone hoje em dia? Ela permite a troca de informações bem imediata, o que é ótimo para resolver problemas bem rápido. Já a comunicação assíncrona não acontece ao mesmo tempo. Os exemplos são os e-mails, comunidades virtuais e mensagem de texto. A resposta vem só depois de um tempo, porque as pessoas respondem no seu próprio ritmo, quando elas estão disponíveis. Um exemplo, se eu tivesse ao vivo falando sobre isso aqui no YouTube, seria uma comunicação síncrona. Mas esse vídeo é gravado, você está assistindo em um outro momento depois que eu coloquei ele no ar. Então esse vídeo aqui é assíncrona, porque você vai me dar o seu feedback, comentar aqui o que está achando do vídeo e eu vou te responder também, sempre cada um no seu tempo. Cada uma tem suas vantagens. A comunicação síncrona é mais dinâmica e interativa. A assíncrona dá mais tempo para pensar e formular respostas bem elaboradas. É isso! A gente falou aqui sobre os diversos tipos de comunicação e como cada um deles pode ser usado no dia a dia. Desde a conversa que a gente tem internamente com a gente mesmo, até as mensagens que chegam em milhões de pessoas. A comunicação é uma ferramenta maravilhosa em nossas vidas. Se você quiser aprender mais, eu tenho vídeos explicando cada um desses tipos aqui no canal. Dá uma olhadinha nos links da descrição. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também comenta aqui se você tiver dúvidas ou se quiser me contar alguma coisa legal que aconteceu com você nesses tipos de comunicação. Eu adoro ler e responder todos. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.